Em algum momento da sua vida, principalmente na vida cristã, você já deve ter escutado a expressão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E aí, vamos aprender o que significa isso na prática, à luz da Bíblia? Então eu quero te convidar a assistir o vídeo todo. Isso vai ser muito bom e esclarecedor para a sua vida espiritual. E principalmente para você que está querendo começar a pregar. Isso é um tema muito bom e aqui você vai aprender muitas coisas que vai te ajudar nos seus momentos devocionais, na sua vida espiritual. Então, antes de mais nada, curta o vídeo, isso ajuda demais, tá bom? Outras pessoas, através do like que você deixa, tem acesso, porque isso ganha relevância para o YouTube e as pessoas vão ser abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo. Inscreva-se, comenta e compartilha também, isso ajuda demais também, tá bom? Vamos lá. A expressão, meus irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, vem do livro específico de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Isso é um aviso para os perigos da libertinagem. Primeiro ponto que eu quero que você aprenda é que em Jesus nós somos livres, mas essa liberdade em Cristo Jesus não nos dá o direito de vivermos na prática do pecado ou termos liberdade para cometer o pecado, isso sem consequência. Os nossos pecados têm sim consequências e atraem muitos problemas, sobretudo para a nossa vida espiritual. O livro de 1 Coríntios, meus irmãos, foi escrito para uma igreja grega em Corinto. Um dos problemas sérios dessa igreja era a imoralidade sexual. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ou seja, nem entre os ímpios, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha só que horrível que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Os crentes da igreja de Corinto aprenderam que em Cristo há liberdade, mas eles confundiram a liberdade em Cristo para a liberdade do pecado. E assim, usaram a liberdade em Cristo e para adentrarem ainda na prática do pecado. E isso causou muitos problemas, tanto para a vida espiritual da igreja, quanto para a pregação do evangelho. Olha só quais os problemas que estavam acontecendo. Além de estarem mortos espiritualmente com a prática do pecado dentro deles, por uma má interpretação, como também impedia a prática do pecado deles, impedia da pregação do evangelho, ou seja, de outras pessoas a terem acesso ao verdadeiro evangelho. Então vamos agora separar este versículo em duas partes. Primeiro, vamos tratar de tudo me é lícito, ou tudo me é permitido. O que significa isso? Significa dizer, literalmente, tudo me é permitido. A palavra lícito significa é permitido, é legal fazer. E por que isso? Isso acontece, meus irmãos, ou isto é desta forma, porque Deus nos mostra o caminho e pede para que nós tenhamos a escolha, ou aliás, Ele nos dá o livre árbitro de podermos escolher o caminho certo ao invés do caminho errado. Ou seja, temos poder de decisão, temos poder de nossas próprias escolhas. E cada pessoa é responsável por suas ações. Porque o pecado, meus irmãos, nos escraviza, mas Jesus nos liberta para podermos fazer as escolhas certas, para podermos fazer o bem. A verdadeira liberdade, meu irmão, é aquela onde nós podemos escolher o bem e não o mal. Aquela onde nós escolhemos, podemos até fazer o mal, podemos até pecar, podemos até nos prostituir, podemos até fazer o errado, mas nós não queremos. Escolhemos viver fiel em Cristo, escolhemos viver fiel na lei de Deus. Em Jesus, meus irmãos, encontramos a verdadeira liberdade para vivermos de acordo com o que Ele quer, não o que o nosso coração deseja. Em Jesus, vivemos a nossa verdadeira liberdade da melhor forma ou da melhor maneira possível, rejeitando o pecado e todos os problemas que junto com ele vêm. Os cristãos de 1 Coríntios confundiram a liberdade em Cristo e acharam que essa liberdade em Cristo lhes dava o direito de continuar no pecado sem consequência alguma. Mas a verdadeira liberdade não é isso. A verdadeira liberdade é viver de acordo com o que Cristo
tem para nós. Mas quem de fato e realmente está arrependido, não vive mais na prática do pecado, não vive mais na libertinagem. O seu coração está de fato voltado para Deus e escolhe seguir os mandamentos de Deus. O outro ponto do versículo: nem tudo me convém. Ou seja, todas as coisas me são lícitas. Lícitas é permitido. Olha, eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso me prostituir, eu posso fazer coisas más, eu posso prejudicar as outras pessoas, eu posso escandalizar a obra de Deus, eu posso. Eu tenho total liberdade para isso, eu tenho livre hábito para escolher. Mas não me convém. Até nas pequenas coisas, por exemplo. Imagina eu como pastor de igreja. Imagina, vê se convém para mim. Isso significa literalmente isso aqui. Imagina eu como pastor de igreja. Num belo dia, resolvo passar na frente da igreja. Os irmãos estão lá reunidos. E eu passo na frente da igreja, feito um moleque. De chinelo de dedo, de short, de camiseta regata. Não que isso seja errado, mas preste atenção. Olha como vai ser errado. Imagina eu nessa situação e passo na frente da igreja de bicicleta, empinando de uma roda só na frente da igreja. O que os irmãos vão... Nossa, o pastor hoje saiu da bênção, pastor. O que os irmãos vão pensar? Isso escandaliza a obra de Deus. Ou seja, é pecado eu andar de bicicleta e empinar de uma roda só? Não há problema algum. Para os meninos, para os adolescentes. Não, o adolescente faz isso. Isso não vai implicar em nada. Mas para mim, que sou pastor, não me convém com a minha conduta. Não convém. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas me convêm por causa da minha conduta. Pelo cargo que eu exerço. Não convém. E isso acontece, meus irmãos, porque as nossas escolhas têm consequências. Nós temos o direito de poder escolher entre o certo e o errado. Mas depois conviver com as nossas consequências. Se eu fizesse o que eu acabara de citar alguns segundos atrás, de eu passar de bicicleta na frente da igreja, empinado, feito moleque, eu teria que depois enfrentar as consequências com a minha outra liderança, ou com os membros da minha igreja. Eu teria que enfrentar essas consequências porque os nossos pecados têm sim consequências. E no caso da igreja de 1 Coríntios, o pecado da imoralidade sexual causava uma consequência. No caso específico, a consequência era o ataque ao próprio corpo. Vejamos 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, peca contra o templo do Espírito de Deus. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, existe para um objetivo específico: nos proteger, e no caso dos humanos, nos proteger de nossas próprias imbecilidades. Não é lícito, não convém, então não faça. A vida de pecado, meus irmãos, nos destrói, mas Jesus nos reestrutura, Jesus nos purifica para vivermos uma vida totalmente libertos do pecados através de Cristo. E vivemos de formas diferentes a agradar a Ele. Quem ama a Deus, meus irmãos, quem de fato ama a Deus, ou seja, os Coríntios, os irmãos em Corintos, da igreja da cidade grega Corintos, achavam eles que estavam fazendo o certo. Achavam eles que, amando a Deus e Deus os entregando, em Jesus entregando essa liberdade para eles, eles teriam total liberdade para o pecado. Ou seja, eles confundiram literalmente o que é liberdade em Cristo. Mas quem ama a Deus, a verdadeira liberdade aparece da seguinte maneira: eu posso escolher, eu até quero escolher, mas eu não vou escolher. Eu escolho obedecer e ser fiel a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é aquela onde a imoralidade sexual ativa em mim me obriga, me escraviza a escolhê-la no tempo que ela quer e não no tempo que eu quero. Uma pessoa escrava do pecado, isso significa: o pecado é senhor desta pessoa. Quando a pessoa é escrava do pecado, o pecado manda na vida da pessoa. A pessoa não escolhe quando faz, a pessoa não escolhe as suas próprias escolhas, a pessoa não vive de acordo com as suas próprias vontades, mas vive de maneira com que o seu pecado manda. Uma pessoa que tem o vício de fumar, por exemplo,
Ela não pode ficar muito tempo em uma reunião trancada em uma sala fechada. Por quê? Porque o vício dela vai impeli-la, vai escravizá-la. Você tem que fazer na hora que eu quero. Então sai agora para fora e vá fumar. Seria mais ou menos desta maneira. Esta é a melhor maneira, essa é a maneira mais verdadeira possível de nós vivermos libertos do pecado e estando presos em Cristo. E livres do domínio do pecado. Eu espero que você tenha entendido. Eu quero que você comente aqui embaixo alguma dúvida que você eventualmente possa ter, que veio ao seu coração através deste vídeo, tá bom? Curta, não esqueça, comenta e compartilhe o vídeo. Deus abençoe.